Gente, bom dia. Eu achei bem curiosa essa frase desse grupo de mensagens, né, que eu posto aí, falando sobre a importância da gente entender que às vezes o problema do mundo é muito pesado pra gente carregar sozinho, sabe? E não são todas as pessoas, lógico, que se sensibilizam com isso, mas boa parte de nós se sensibiliza, né, e se incomoda com os problemas sociais profundamente. Eu sou uma dessas pessoas desde que eu me entendo por gente, mas eu tive que fazer um trabalho muito profundo para entender que era algo muito pesado e até prepotente para eu carregar sozinha. Porque para além dessas questões coletivas, Deus sabe o que faz, assim, né? Somos bilhões de pessoas. E existe também um processo coletivo acontecendo. E muitas vezes, por exemplo, eu sou da área ambiental, não por acaso, mas porque as questões da engenharia ambiental envolvem muito qualidade de vida, né, lixo, saneamento, que é um direito básico da nossa vida. E eu tinha muito essa questão, tenho até hoje, de justiça social e justiça ambiental. E é algo que me fazia ter muita raiva de tudo e de todos, assim, principalmente quem tinha muito dinheiro. Porque eu entendia que eles tinham uma responsabilidade muito grande sobre isso, acho que tem também, mas não é só isso, sabe? E uma vez eu fiquei num trabalho de ayahuasca, durante muito tempo, presa na culpa de deixar os meus irmãos sozinhos. Eu fiquei presa no fato de ver pessoas no metrô, de estarem morando em cidades grandes, em aglomerados urbanos, e eu ficava assim, gente, mas não tem como eu ser feliz enquanto tem alguém sofrendo. Juro por Deus, era esse meu pensamento. E a espiritualidade passou longas horas tentando me convencer de que se eu não for para a luz, né, porque eu também não nasci de uma família privilegiada, eu também sou um símbolo de superação de todas essas possibilidades negativas que poderiam ter acontecido comigo. E o meu exemplo foi através do estudo, através do aperfeiçoamento. Vocês me acompanham aqui, vocês veem isso, da tentativa e do erro de ter sucesso e de se superar, né? De superar os fracassos que essa sociedade impõe para nós. E em algum momento me veio então essa lucidez de que se somos muitos sofrendo ali, por exemplo, se eu tenho condição de ascender numa certa nível, né, que nem é tanto, que a gente sabe que para a gente sair da nossa classe social é quase impossível hoje em dia, né, você ser realmente destacado da miséria. Não, a gente avança um pouco, mas a gente está ali, todo mundo junto. E se eu não fizesse isso, se eu não abraçasse as minhas conquistas com muita honra e dignidade, porque afinal de contas foram escolhas minhas que eu fiz a vida inteira, foram escolhas, não foi por acaso. Negar as minhas escolhas só porque alguém se mantém em sofrimento é ser ingrata com a minha própria conquista e com a providência divina, inclusive. Porque as pessoas não são tão ingênuas assim, as que sofrem. Muitas pessoas que estão em sofrimento é por opção delas, inclusive de não receber ajuda. E isso eu falo com propriedade, porque eu era uma pessoa, e sou ainda uma pessoa de muito querer ajudar, de ser empática com o sofrimento do outro, e eu me doava muito, eu me envolvia com essas questões num nível que realmente atrapalhava ou impedia que eu aproveitasse sem culpa as minhas próprias conquistas, e a minha vida não foi fácil. Só que a diferença é que eu consegui fazer algumas escolhas e aceitar ajuda e buscar ajuda. Atualmente eu tento ajudar pessoas, não tento mais com tanto afinco, porque às vezes a própria ajuda é uma ofensa para a pessoa. E se ela acha que a ajuda é uma ofensa, é porque ela ainda precisa passar por um processo doloroso para quebrar com o orgulho dela, e faz parte da trajetória.
faz parte da trajetória, porque o fracasso ensina. Ensina, dentre outras coisas, a persistência, o caráter e a humildade. Coisa que é difícil a pessoa trabalhar mesmo, porque exige que ela não seja imediatista, exige que ela tenha paciência e resignação. E humildade, gente, humildade é uma coisa difícil de desenvolver nesse planeta. Então, muitos pais, por exemplo, querem economizar essa parte do filho e estão estragando seus filhos. A gente vê isso todos os dias. Por quê? Porque Deus expulsou Adão lá atrás e fez ele suar. Falou assim, agora você quer comer pão? Então você vai ter que suar, com o seu suor. O que ele está dizendo pra gente? O trabalho edifica, né? E eu estou falando de trabalho, de empenho, eu não estou falando de escravidão, né? E se a gente transforma o esforço em algo pesado, no sentido assim, é ruim, então, mas aí a gente pega um trauma nosso, uma dor nossa mal elaborada e transfere para as pessoas, projeta para as pessoas, como se elas não fossem capazes de lidar com a própria vida, né? Eu postei há muito tempo, na época da tragédia do Rio Grande do Sul, que eu estava muito culpada de não ajudar as pessoas e todo mundo ficou naquela coisa querendo ajudar. Mas aqui, primeiro que o processo é deles, no sentido de aconteceu com eles uma coisa, né, com o povo, e eles precisam passar por isso. Não que... É isso, a gente tem um pouco de receio com a dor, a gente tem um pouco de receio com a sombra, né? A gente foi criado nesse cristianismo que todo mundo tem que ser bonzinho, só que a vida não funciona assim, porque as pessoas não são todas boazinhas. E a gente tem que acreditar na providência divina. A gente precisa confiar que Deus sabe o que faz e parar de achar que nós somos deuses para ficar julgando a justiça do mundo o tempo inteiro, sabe? Hoje eu vejo pessoas que sofrem, que reclamam da vida. Encontrei com algumas aqui de 18 anos atrás. Você pega a vida de uma pessoa e, sei lá, a minha vida, por exemplo, compara as escolhas que a pessoa fez. Vocês acham que foi fácil mesmo fazer todas as escolhas que eu tive que fazer? Você acha que foi fácil sair da minha zona de conforto? Aí depois que passa tudo, depois que você sofre pra cacete e que você tá bem, as pessoas olham pra você e falar, você não tem direito de gozar das suas vitórias porque tem outra pessoa que não tá. Será que essa pessoa não gozou antes de você, enquanto você estava sofrendo? E com isso eu não quero penalizar ela, mas eu também não posso me penalizar, porque eu fiz as escolhas certas. Mas a frase de hoje também da citação histórica que fala, né, que não existe eu ou eles, tá tudo junto, essa é a mais pura verdade. Então, por isso, é muito importante que você vá para a luz, sabe? Porque indo para a luz, você tem condição de, pelo seu exemplo, que é melhor do que qualquer fala, porque na verdade a gente é muito hipócrita, né? Ainda tem essa. Então a gente fala do problema social do mundo deste tamanho, mas se a gente for olhar individualmente para o início, a primeira atitude que você tem que ter de caridade entre os seus, na sua família, você está fazendo? Né? E aí, quando a gente fala de questões muito grandes, fica muito bonito também a gente dizer que se preocupa. Eu passei por isso, eu tinha isso. Era preocupada pra caramba com a fome no mundo e tal, e dentro da minha família eu era péssima. Então, isso também faz parte desse processo. Então, ao entender que eu sou eles, né, e que tudo que acontece no nível macro também está acontecendo no nível micro, e eu trago isso aqui para vocês nas minhas ajudas, nos meus atendimentos, eu entendi que eu tinha que ser mais humilde no sentido de faz sua parte no pequeno. Quando você se torna uma pessoa melhor, no pequeno, é suficiente para você espalhar ao seu redor uma mensagem muito boa a partir de ações concretas, tá? Eu sou boa de discurso, dá pra ver aqui, né? Mas, e as ações concretas? E só foi quando eu comecei a fazer ações concretas que a minha mensagem teve um pouco mais de força. E aí, gente, as pessoas se transformam pelo resultado que elas veem na sua vida. E isso é muito inspirador, sabe?
Então é por isso que eu digo aqui para vocês que recuperar a nossa autenticidade é a parte mais importante, porque tem aquela famosa frase, né? Gente feliz não incomoda. E na verdade, gente feliz, ela começa só por ela estar feliz, diante de tantas pessoas frustradas e que ficam chafurdando nos problemas. Gente, não vai resolver. A gente tem que passar pelo fracasso, refletir no fracasso e ir para a luz. Porque o que mais a sombra quer é que a gente fique ali, ó, chorando e lelele, bababá. A gente já sabe os problemas sociais, ambientais, mundiais, a gente sabe. A gente precisa falar? Precisa. Mas a gente precisa agir, a gente precisa falar deles no caminho da ação. E por quê? Porque é muito difícil sair disso. A ação é muito mais difícil do que a reflexão. Então, o autoconhecimento, principalmente, a expansão da consciência, fez a gente ficar muito no cabeção durante todos esses anos, né? Tem gente passando ainda por esse processo e é muita informação mental. A gente adora isso, adora ficar no cabeção. E esse cabeção vai dando volta, vai te vitimizando, entendeu? E você fica parado no tempo aí. Quando você levanta e começa a agir conforme você pensa e conforme você fala, e manifestar isso na sua vida, e as pessoas veem que a sua vida mudou, veem que a sua atitude mudou, que a sua vibração mudou. É disso que a gente está precisando. Boas vibrações no mundo. Porque elevando a vibração, a gente vai atraindo bons acontecimentos, a gente vai extinguindo a necessidade de sofrer para poder viver bem. É disso que a gente está precisando.